quarta-feira eu acordei super empolgado para ir pro trabalho, né? Quarta-feira chegou e era a minha primeira quarta-feira sendo pai. Tava doida pra contar pra minha amiga, né, minha comadre, que eu tava grávida, que a gente tinha esse combinado de quando a gente engravidasse, a gente sempre ia contar logo uma pra outra. Eu tava muito feliz, eu já queria muito ser pai, assim. Eu lembro que antes da gente casar, a gente conversava e a Sabrina falava, e aí, amor, tu quer passar quanto tempo? Eu falei, amor, na lua de mel eu já quero ser pai e tal. Né? Era algo que vinha muito forte no meu coração, assim. Eu queria ser pai logo, assim, não queria demorar, não. Então eu tava muito, muito, muito feliz, né? Eu tava me preparando pra ir pra faculdade, quando eu tava estudando. Aí eu fui na casa dessa minha amiga pra contar pra ela. Fiz igual quando ela ficou grávida, ela escreveu uma cartinha pra mim e me deu um chocolate. Aí eu fiz a mesma coisa quando eu cheguei lá. Na quarta-feira eu falei pra ela, fiz como ela fez. Escrevi uma cartinha e tinha no final, você aceita ser minha madrinha? E um chocolate, que era o nosso chocolate favorito. E entreguei pra ela. E aí a gente ficou naquela emoção, naquela alegria que de celebrar a vida, né, do nosso filho. Aí a gente ficou conversando, planejando mil coisas nesse dia. E eu ainda tinha outros amigos também para contar, só que eu queria contar de maneira especial para todos. E aí eu lembro que eu cheguei no trabalho muito feliz, né? E eu trabalhava de designer na época, eu fazia arte, né? Coisa pra farmácia. E aí eu fui lá pro YouTube e coloquei músicas de pai e filho. E botei o fone e passei o dia inteiro ouvindo as mesmas músicas, as músicas que a Sabrina tinha me apresentado na terça, né? Então eu tava ali ainda, né, flutuando, né? E eu lembro que eu, assim, né, sem conseguir me segurar pra contar a novidade, falei, amor, posso contar pro meu chefe, pelo menos, e tudo. E aí eu contei, né? Ela deixou. Ela tinha contado pra uma pessoa. Eu falei, não, se ela contou pra uma pessoa, eu também posso contar pra uma pessoa, né? E aí eu contei pro Christian, né? E aí o Christian, eu lembro que até o Christian também me contou que a esposa dele tava grávida também, foi bem perto, assim. E o Christian ficou muito alegre, muito feliz, né? E a gente passou a quarta-feira ali naquela felicidade. Foi o dia que eu trabalhei mais feliz na minha vida, assim, né? Se tivesse que trabalhar de graça esse dia, eu tinha trabalhado. Aí essa minha amiga foi a primeira a saber, depois do Roger. E algumas pessoas do trabalho também eu falei. Porque eu não tinha essa ideia de que era algo tão legal, tão importante, tão especial que eu não podia guardar só pra mim. Que eu tinha que falar pra todo mundo. Eu passei o dia no trabalho, a gente passou o dia conversando ali no WhatsApp, falando coisas de paz, né? A gente estava muito empolgado. E, e foi isso, a quarta-feira foi de muita felicidade. Eu falei, amor, a gente tem que contar para as pessoas hoje, tá? Já, pelo menos para os nossos amigos mais próximos e os nossos pais. Aí ela já tinha contado pro casal de amigo nosso, que são os padrinhos, que seriam, que nós somos padrinhos do filho deles, e hoje eles são padrinhos da Catarina. E a gente contou para eles. Na quarta-feira, a gente também deu a notícia pros nossos pais. Eu não dei pro meu pai, porque meu pai, eu não consegui falar com ele na quarta-feira. Eu tinha falado pra ele lá em casa, só que acabou que ele não conseguiu ir, mas aí eu vim na casa da minha mãe, e tem a minha mãe, mora a minha mãe e as minhas irmãs. E aí eu preparei uma caixinha também, com uma roupinha, o teste, uma cartinha, e entreguei pra elas. A minha irmã ficou muito emocionada, todo mundo da minha casa ficou muito emocionado, porque era o primeiro bebê depois de muitos anos. Fui contar para minha mãe, né? E eu lembro que quando eu fui contar pra minha mãe, assim, eu sempre fui muito mimado pela minha mãe. Minha mãe é uma mãezona, assim, né? De mimar até demais, às vezes. E aí, quando eu fui contar pra ela, já esperava a reação dela de alegria, né? E a gente contou num momento bem conturbado, assim, né? A gente tava passando por uma relação difícil com a nossa família. Mas a partir do momento que eu contei pra minha mãe, né? Veio uma mudança de comportamento, assim,
incrível, né? Ela ficou muito feliz, né? Ela deu um abraço muito forte na Sabrina, beijou a barriga da Sabrina, me deu um abraço, me levantou, né? Nem pode e me levantou. E ficou muito feliz, ficou muito, muito feliz mesmo, assim, a avó babona, né? Já queria comprar 50 mil presentes para a criança. E foi aquela felicidade, assim, que só uma vida proporciona, né? A minha irmã mais nova já tinha 9 anos, 8 anos, eu acho. Então, já tinha 8 anos que a gente não convivia com um bebê, com criança pequena. E a gente ia ter agora um bebê na nossa casa, na nossa família. E era a primeira vez que elas iam ser tias. A minha mãe, a avó, pela primeira vez. Então foi muito emocionante, a gente chorou juntas, elas ficaram sem acreditar. E eu dizendo, é verdade, é verdade. E comemoramos como se fosse Copa do Mundo. Eu acho que hoje a gente vê nossos amigos que engravidam. Nós, quando a Sabrina engravidou da Catarina, e agora que ela tá grávida de novo, sempre que a gente conta é uma alegria assim, que fica todo mundo feliz, todo mundo alegre, né? Um ciclo de amizade muito forte, né? Claro que pro resto do mundo as pessoas têm outro tipo de reação, né? Mas pro nosso nicho meio católico, onde a gente vive, que são com famílias, todo mundo sempre fica muito feliz. Seja o primeiro filho, seja o oitavo filho, a felicidade é sempre a mesma. E a gente contou pra minha mãe e ela ficou muito feliz. E eu fui contar pro meu pai. E meu pai é mais brabo, né? Meu pai não é de demonstrar emoções, não. Mas eu lembro que eu levei meu pai muito das ferramentas. Ele tem todas as ferramentas do mundo. E eu lembro que eu levei uma maletinha de ferramenta. Eu falei, ó, pai, eu ganhei é, essa caixinha de ferramenta aqui. O senhor acha que presta? E não tinha nada dentro, né? Tinha um sapatinho, né? O sapatinho era uma blusa, não sei. Não lembro. E o teste, enfim. E uma cartinha que a gente fez certinha pro vovô, pra vovó. E aí eu falei, ei, pai, abre aí pro senhor ver se é legal e tal. Aí ele abriu, né? Ele pegou primeiro, ele, ih, muito leve, essas ferramentas aqui não prestam não, né? E ele abriu e tinha lá, né, a notícia. E aí ele ficou feliz, né? Encheu o olho d'água, como diz o cearense, né? Encheu o olho de lágrimas. Mas falou, ah, legal, parabéns, não sei o quê. Aquela reação, né? De homem do interior. Eu falei pra minha avó, eu trabalhava perto da casa dela e eu sempre ia almoçar lá, todos os dias eu ia almoçar lá. Na hora do almoço, eu ia almoçar na casa da minha avó. Aí eu falei pra ela, vó, eu tô grávida. Aí a minha avó ficou muito feliz. A gente ficou lá comemorando. E a minha avó foi falando pros meus tios. E foi isso, né? Na quarta-feira a gente saiu compartilhando essa alegria com os nossos pais, com os nossos amigos, com os nossos familiares. E saiu espalhando, né? E essa foi a quarta-feira. Foi o dia que a gente anunciou pra maioria das pessoas, né? Da nossa família. Acho que pra todas as pessoas da nossa família. Menos pro meu pai, foi a única pessoa que não deu tempo. Esse amor que Deus derramou na nossa vida, a gente deixou transbordar para a vida dos nossos.